da palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, deputado Alexandre Leite. Deputado, eu queria agradecer a presença do senhor e queria fazer algumas perguntas muito objetivas, se o senhor pudesse responder de forma objetiva. A primeira é a seguinte: o senhor foi alvo de alguma fake news na eleição de 2018? Não. O senhor, quando propôs o objeto da CPI, o senhor propôs um objeto extremamente amplo, em que dialogava, como o senhor mesmo disse, com várias linhas. Eu vou aproveitar aqui para ler, porque é interessante, porque é diferente do nosso objeto aqui. O senhor propõe ataques cibernéticos que atentam contra a democracia, o debate público, a utilização de perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018. E aí o senhor aí entra num outro eixo, a prática de ciberbullying sobre usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos e o aliciamento e orientação de crianças para o cometimento de crimes de ódio e suicídio. Um escopo que não tinha apenas um objeto, o senhor tratou de vários. E o senhor fez uma afirmação há pouco de que todos produziram fake news. Anteriormente, o senhor fez uma referência ao PT. O senhor sabe que eu sou deputado eleito pelo Partido dos Trabalhadores, tive a possibilidade de ser vereador na Câmara de São Paulo junto com o seu pai, e agora sou deputado junto com o seu irmão. E assim, quando o senhor faz uma afirmação, o PT também tinha fazendas de robôs, eu não entendo especificamente por quê, porque assim, o senhor disse depois que todos fizeram. Se todos fizeram, eu queria que o senhor me ajudasse com uma resposta. O senhor poderia citar algumas das fake news que o senhor teve contato na eleição de 2018? Sim, sim. Eu digo todos fizeram, quando o deputado mencionava, o relator mencionava, eu disse todos os partidos fizeram, né? Independente da campanha majoritária, deputados, candidatos fizeram uns contra os outros, inclusive fake news, né, sobre as eleições, principalmente não só entre eles, entre as candidaturas de deputados, mas elas se davam principalmente contra as majoritárias, né? Ou sempre contra as majoritárias. O senhor poderia citar alguns exemplos? Da época da eleição? Isso. Vou tentar me recordar aqui algum exemplo. Clássico, assim, da política de 2018, o senhor tem? Deixa eu tentar lembrar. Lembra de algum que a gente específico? Porque isso deve ter motivado o senhor a propor a CPI, certo? Deve ter tido algum fato também, aí, não também. tem? Sim, sim. Eu tenho que tentar lembrar, porque na época eram muitas informações que chegavam via WhatsApp para as pessoas, eram muitos disparos de WhatsApp. Agora, para eu lembrar... Disparos de WhatsApp com montagens... Perfeito, com fake news. Com montagens, com fake news, com imagem distorcida de fatos reais, né? Da realidade. Agora, foram diversos contra diversos candidatos. Eu não estou nem perguntando de candidatos. O senhor lembra alguns? Não lembro. Por exemplo, o senhor falou que o senhor não teve nenhum fake news contra o senhor. Não. O senhor apoiou quem para governador? O governador Dória? Aqui isso? O governador, isso. E para presidente, o senhor apoiou o presidente Bolsonaro? O partido apoiou o governador Geraldo Alckmin no primeiro turno. Desculpa, o partido apoiou o Geraldo Alckmin, o senhor não? Não. Tá. Independente. Ficou independente. Nessa disputa, mesmo do governo do Estado, como da presidência da República, o senhor também não tem nenhuma lembrança de fake news? Do governo do Estado? Do governo do Estado. A gente tem aqui o deputado Caio França, que preside a CPI. O pai do Caio França foi candidato, que disputou com o Dória. O senhor lembra de alguma fake news deles? Não deles, do partido deles. Porque fake news, deputado, só para a gente não ter dúvida, né? Fake news é uma produção de notícia falsa sem assinatura. Por exemplo, o senhor produz uma fake news, o senhor não assina lá deputado Alexandre Leite, deputado Caio França, certo? O que diferencia
Uma notícia falsa de uma notícia que, mesmo falsa, pode ser processada, é a assinatura. A fake news ela é feita sem a assinatura e disseminada com os robôs, como o senhor disse, e sem autoria. A pergunta é, o senhor lembra de alguma fake news na disputa eleitoral entre o Dória e o Márcio França, por exemplo? Que eu lembre... Tá bom, vamos pular, deputado. Não. Bom, depois do final eu deixo... Você tem do João Dória aquele suposto vídeo íntimo. Mas aquele não foi uma produção de alguém contra o Dória, é isso? Isso. Bom, para ficar bem mais fácil, deputado, eu coloquei aqui no que a gente chama de pai dos burros. Coloquei no Google aqui, eu já achei as 10 mais clássicas da eleição. Diga lá. De fake news, né? A urna que sugeria que o Haddad, após o eleitor digitar fake news, houve um ciclo, dia 7 de outubro, no primeiro turno das eleições, que mostrava que a urna eletrônica supostamente sugeriria automaticamente o candidato do PT, Fernando Haddad. Assim, o eleitor apertava o dígito 1. Eu lembro que eu recebi esse vídeo na época. Muita gente recebeu. Em nota, a Justiça Eleitoral desmentiu e etc. Teve o vídeo íntimo, o kit gay e o livro exibido por Jair Bolsonaro no Jornal Nacional. Ele tentou exibir um exemplar de um livro, Aparelho Sexual e Cia, da editora seguinte, Companhia das Letras. Segundo Bolsonaro, o livro era parte do material do programa Escola Homofobia, que ficou conhecido como kit gay, desenvolvido pelo MEC quando Haddad era ministro da Educação. No entanto, segundo o MEC, o livro nunca foi distribuído nas escolas. Mais tarde, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção dos vídeos e publicações no YouTube. Jovem que foi marcado com suástica. As jovens agredidas... uma jovem de 19 anos alegou ter sido agredida por eleitores do Bolsonaro que a marcaram com a suástica na barriga feita com estilete. No dia seguinte, à votação do primeiro turno. A investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, no entanto, que a estudante se automutilou e não foi agredida. Deputado, eu acho que... Então, eu estou citando só algumas... Eu acho que o senhor já deu alguns exemplos importantes. Tem mais uma aqui, a do Lula. Adélio de Oliveira estava em ato pró-Lula. Tem a montagem do Adélio no meio da multidão aqui, junto do Lula. Isso chegou no WhatsApp, a imagem no WhatsApp e circulou nas redes também, né? Deputados, eu pedi isso só para a gente poder fazer uma discussão do que a gente tem debatido aqui, que é assim... só uma última que tiveram muitas... deputado, eu já dei trabalho para o senhor demais. Agora que eu estou vendo as fotos aqui, eu lembro o que a gente recebeu muito, né? Muitas fotos dos candidatos com a camisa livre, né? Escrito alguma coisa... e essa escrita distorcida, de alguma forma. Isso ocorreu muito, com muitas candidaturas. Pois não, deputado, espero ter respondido aqui. O senhor respondeu, inclusive, com a ajuda do pai dos burros. Eu queria só aproveitar para dizer o seguinte. O senhor percebeu que a quantidade de notícias falsas produzidas, elas foram, como o senhor disse, por todos, mas as principais, elas têm um alvo e um direcionamento, que era a eleição de 2018 e as candidaturas postas, de majoritárias. Nesse caso das que o senhor leu, quase todas elas contra o PT. Eu pergunto ao senhor, deputado, a CPMI não daria um exemplo, se pudesse, ao final dela, contribuir com, se não a eliminação, mas a redução de notícias falsas, independente de quem é atacado. Segundo, se a CPMI descobrisse esse esquema fraudulento que foi pago com dinheiro não contabilizado, portanto, outro crime, não daria um grande salto para que a gente combatesse as fake news nas eleições desse ano? E o que o senhor acha disso? O que eu disse exatamente, eu deixei a CPMI porque ela seguiu um único escopo, né? Se manteve nessa rede
de disseminação de fake news, né, na forma como ela operava, quem mandava fazer, quem produzia, quem mandava para o robô, enfim, nós chegamos no período eleitoral e nós não temos nada ainda. Né? Essa é a minha crítica que eu fiz na minha explanação inicial. Nós estamos chegando ao final, estamos chegando no período eleitoral. A minha proposta inicial é que, nesse período, nós já tivéssemos uma legislação atualizada, ao menos no âmbito eleitoral. Isso era suprapartidário, sempre foi suprapartidário. Né? Da minha parte, a condução sempre foi pela parte técnica, né? Sem viés ideológico. Por isso que eu digo e afirmo, todos os partidos, não oficialmente, mas todos os candidatos, todos os partidos tiveram candidatos, melhor assim dizer, todos os partidos tiveram candidatos que se valeram, se utilizaram de fake news de alguma forma, principalmente para atingir as candidaturas majoritárias. Eu vou concluir, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, mas eu vou concluir. Deputado, me parece que as eleições de 2018, elas tiveram um grande ápice de notícias falsas e ainda, infelizmente, apesar do esforço da CPMI, do Supremo, de outros órgãos, a gente ainda não conseguiu, de fato, desvendar todo esse mistério que rondou e que ronda as próximas eleições. Eu queria deixar aqui para o senhor uma sugestão. Talvez fosse o caso do senhor apresentar uma outra CPMI que pudesse separar o objeto da segunda parte da proposta, que eu acho que é muito importante. Eu tenho um filho de 7 anos que eu preciso ficar muito atento se ele não está sendo influenciado pelas redes, né? Se ele não está no Facebook, se ele não está vendo Baleia Azul e assim por diante. Então, assim, eu acho que merece, eu estou falando aqui de forma muito tranquila, uma investigação profunda para que a gente não tenha os nossos filhos expostos. Agora, eu não posso deixar de afirmar, ou a CPMI dá respostas claras ao que foi feito na eleição de 2018, independente de A, B, C, D, mas é preciso evitar e impedir que esse tipo de uso continue. Tanto porque ele é feito de forma ilegal, porque se utiliza robôs, CPF de aposentados, dinheiro não contabilizado, e isso a gente não pode permitir, nem na eleição desse ano, nem nas próximas, porque isso é pernicioso para a democracia. Inclusive os ataques às autoridades. O senhor disse do câncer, a gente podia falar quantas fake news tem falando sobre saúde, não faça isso, tome água com açúcar para não pegar o coronavírus. Então, assim, independente do conteúdo, nós precisamos fazer o combate. Muito obrigado, senhor presidente, agradeço ao deputado Alexandre Leite, e nós vamos continuar nesse debate.